Você já parou para pensar o que realmente acontece dentro de você quando decide parar de fazer sexo? Não estamos falando apenas das mudanças físicas. Estamos falando da mente, da energia, do invisível, da parte da sua existência que quase ninguém presta atenção, mas que comanda boa parte da sua vida. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, acreditava que a energia sexual é muito mais do que prazer ou impulso momentâneo. Para ele, essa força, que chamou de libido, era a expressão da própria alma em movimento. Jung não via a libido apenas como desejo sexual. Para ele, era uma energia vital, criadora, transformadora, o combustível que alimenta nossos sonhos, nossos conflitos, nossas escolhas mais inconscientes. E quando essa energia não é mais descarregada de forma sexual, ela não desaparece. Ela muda de forma. É aqui que começa a jornada invisível. Quando você se afasta do sexo por um tempo, essa energia começa a se mexer, a circular, a provocar. Em alguns, surge como inquietação. Em outros, como criatividade. Em alguns, aparece como ansiedade. Em outros, como desejo de se reinventar. E isso não é acaso. Segundo Jung, é justamente nesse redirecionamento da libido que a transformação começa. Não se trata de repressão, mas de sublimação, ou seja, transformar o desejo em algo mais elevado, mais construtivo, mais consciente. É esse o tema deste vídeo. Você não está sozinho nessa jornada. E se chegou até aqui, talvez já esteja sentindo esse chamado por dentro. Para Carl Jung, a sublimação era um dos processos mais poderosos da alma. Sublimar significa pegar um impulso instintivo, como o desejo sexual, e direcioná-lo para algo maior. É a alquimia da psique. Você não reprime, você transforma. Pense em artistas, escritores, empreendedores, líderes espirituais. Quantos deles canalizam uma força intensa, criativa, quase selvagem, para criar algo novo no mundo? Essa força, muitas vezes, tem origem no mesmo lugar, na libido, na energia do desejo. Quando você opta por uma pausa consciente na vida sexual e faz isso com presença, não por repressão, você cria um espaço interno. E nesse espaço, começa a surgir algo diferente. Ideias, vontades, projetos. Um desejo de agir, de crescer, de mudar. A energia que antes era usada para buscar prazer imediato passa a alimentar seu poder de criação, sua disciplina, sua busca, por propósito. Mas não é um caminho fácil, porque antes de transformar é preciso confrontar. Antes da criação vem o caos. Quando você para de usar o prazer como fuga, inevitavelmente se vê diante de si mesmo, e esse é o verdadeiro começo do despertar. Quando você escolhe, consciente e intencionalmente, se afastar do sexo, algo muito mais profundo do que uma simples pausa física começa a acontecer. O silêncio que surge na ausência do prazer automático revela sons internos que há muito tempo estavam abafados. Carl Jung chamava isso de o confronto com a sombra. A sombra, segundo ele, é composta por todas as partes de nós que reprimimos, escondemos, negamos, seja por vergonha, medo ou condicionamento. São desejos, medos, impulsos, emoções, traumas e até mesmo talentos que em algum ponto da vida decidimos esconder. Mas quando o sexo, muitas vezes usado como distração, alívio ou fuga, é retirado da equação, esse conteúdo oculto sobe à superfície. De repente, você pode sentir uma inquietação sem nome, uma angústia sem explicação, uma raiva que não sabe de onde vem, ou talvez uma tristeza silenciosa, um vazio que antes era disfarçado por conexões casuais, pela excitação momentânea pelo corpo do outro. Esse momento pode ser desconcertante. Muitos desistem aqui. Voltam correndo para os velhos hábitos. Buscam o prazer novamente. Não porque é ruim sentir prazer, não é, mas porque não aprenderam a ficar consigo mesmos sem ele. Jung dizia que o processo de individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é,
só começa de verdade quando você tem coragem de encarar a sombra. Não para julgá-la, mas para integrá-la. E essa é a chave. Integrar. Porque na sombra não está apenas o que você rejeita. Também estão escondidas suas forças, suas paixões verdadeiras, sua originalidade, sua chama criativa. Às vezes, aquilo que mais evitamos sentir é justamente o que mais nos conecta com nossa autenticidade. A abstinência consciente te obriga a ver, e ver é o primeiro passo da transformação. Você começa a perceber que por trás de certos impulsos existiam dores antigas, que por trás de alguns desejos existia carência, que por trás do seu comportamento sexual existia um chamado por algo mais verdadeiro. E aqui acontece algo poderoso. Você deixa de ser um joguete da própria mente e passa a ser um observador lúcido da sua vida interior. Começa a perceber que o que você busca fora já mora dentro. É desconfortável? Sim, mas esse desconforto é fértil. Ele é sinal de que algo está se movendo, de que a energia antes dispersa começa a se condensar em consciência. Você começa a despertar. Depois da sombra, vem o silêncio. Mas não é um silêncio vazio, é um espaço interno que começa a se abrir quando o ruído dos desejos automáticos se aquieta. E nesse espaço algo começa a emergir. A presença do si mesmo. Carl Jung chamava de si mesmo a totalidade da psique. Não é o ego. O ego é a parte que você mostra para o mundo, que responde por impulsos, que tenta controlar tudo. O si mesmo é mais profundo. É a centelha original que te habita. É quem você é antes do nome, antes dos rótulos, antes do desejo de agradar, seduzir, pertencer. E aqui está um ponto transformador. Quando você para de usar o sexo como fuga ou anestesia, você começa a se lembrar de quem é. Não por meio de conceitos, não por livros ou teorias, mas por experiência direta. Você sente. Sente que existe dentro de você uma força silenciosa que observa tudo com calma. Uma inteligência intuitiva que não precisa de validação. Uma presença que é sua, mas ao mesmo tempo maior do que você. Esse é o si mesmo. Ele aparece em sonhos, em insights, em momentos de silêncio em que a vida parece fazer sentido sem você precisar entender racionalmente. E quanto mais você se aproxima dessa instância interior, menos você depende da aprovação alheia. Menos você se consome para se sentir desejado. Menos você precisa usar o corpo como única via de conexão. O encontro com o si mesmo é um divisor de águas, porque a partir daqui, a sua energia não está mais sendo puxada para fora. Ela começa a circular dentro. E essa circulação interna te traz potência. Você se sente mais centrado, mais criativo, mais presente e principalmente mais inteiro. E é aí que algo muito especial começa a acontecer. A reinvenção do desejo. A partir de agora vamos ver como a energia sexual, quando integrada ao si mesmo, se transforma em expressão criativa, lucidez, autonomia, emocional, e como isso pode mudar completamente seus relacionamentos. Depois de se aproximar do si mesmo, o desejo começa a mudar. Ele não desaparece. Ao contrário, ele ganha uma nova qualidade. Carl Jung não era contra o prazer. Ele não defendia a repressão. O que ele nos alertava é sobre o risco de sermos dominados por impulsos inconscientes, especialmente o impulso sexual. Quando o desejo se torna compulsão, ele deixa de ser força criativa e vira prisão. Mas após o processo de abstinência consciente, você percebe que o desejo não te comanda mais. Ele se transforma. Ele pode virar arte, pode virar foco, pode virar ação, pode virar uma vontade profunda de cuidar de si e do mundo. E a reinvenção do desejo se manifesta de formas muito práticas. Você começa a ter mais clareza nas decisões, se distrair menos com fantasias que te afastam do presente, sentir mais energia ao acordar, mais disposição para criar, perceber que sua mente está mais limpa, mais direcionada. Isso acontece porque a energia da libido, que antes era drenada na busca incessante por estímulo, agora está circulando com propósito. E o mais curioso
essa energia, redirecionada, te fortalece. Muitos relatam que, após semanas ou meses de abstinência, começam a produzir mais, focar mais e até atrair pessoas diferentes. Não pela sedução automática, mas pela presença que emana de alguém que está em paz consigo mesmo. Nesse novo estado, o desejo não é mais só físico, ele é consciente. É um desejo que observa, que escolhe, que cria, que constrói e aí até o sexo muda. Porque quando ele voltar, se voltar, ele será vivido com presença, entrega e sentido. Esse é o poder da sublimação junguiana. Usar a energia do desejo para crescer, não para se perder. A partir de agora, vamos ver como essa nova relação com o desejo muda completamente a forma como você se relaciona com os outros e, principalmente, com você mesmo. Talvez o efeito mais poderoso da abstinência consciente não esteja apenas dentro de você, mas no modo como você enxerga e vive os relacionamentos. Quando você para de usar o sexo como distração ou anestesia, algo surpreendente acontece. Você começa a ver com clareza. Clareza sobre o outro, clareza sobre você, clareza sobre o que é carência e o que é conexão. Carl Jung dizia que quanto mais inconsciente for um relacionamento, mais projetivo ele se torna. Ou seja, você não se relaciona com a pessoa real, mas com aquilo que projeta nela. Desejos não resolvidos, feridas mal curadas, carências que você não quer enfrentar. E o sexo, nesse contexto, vira uma ponte ilusória, uma forma de manter o vínculo vivo, mesmo quando a conexão verdadeira já se perdeu há muito tempo. Mas quando você escolhe a abstinência, mesmo que temporária, é como se você limpasse o campo emocional. De repente percebe quantas vezes usou o corpo do outro para não lidar com sua solidão. Quantas vezes se envolveu por carência, não por afinidade. Quantas vezes confundiu desejo com amor e prazer com pertencimento. E isso pode ser duro de ver, mas é libertador, porque é nesse processo que você começa a querer menos corpos e mais presença, menos distração e mais verdade. Você passa a valorizar a conversa com profundidade, sentir prazer no silêncio compartilhado, rejeitar relações superficiais, automáticas, vazias. E, ao mesmo tempo, uma coisa mágica começa a acontecer. Você atrai pessoas que estão na mesma frequência. Gente que não quer só o prazer rápido, mas a presença inteira. Gente que não busca se completar, mas que já se encontrou e, por isso, quer transbordar junto. Esse é o tipo de relacionamento que Jung chamava de encontro entre duas almas que já passaram pelo processo de individuação. Ou seja, duas pessoas inteiras que se encontram, não pela carência, mas pela consciência. E tudo isso nasce quando você se permite sair do piloto automático. Quando você diz, chega, eu quero me encontrar antes de me entregar. Agora vamos falar sobre algo que poucas pessoas percebem, mas que transforma tudo. A nova identidade que surge quando você se desidentifica do desejo. Chega um ponto nessa jornada de abstinência consciente em que uma pergunta começa a ecoar dentro de você como um sussurro insistente. Quem sou eu, sem esse desejo que me guiava? E não é uma pergunta simples. Afinal, para muita gente, o desejo, especialmente o desejo sexual, foi usado por anos como parte da própria identidade. Sou desejável, sou livre, sou intensa, sou um conquistador, sou quente, sedutora, irresistível. Esses rótulos viraram escudos, máscaras, papéis que você aprendeu a desempenhar tão bem que passou a confundir com quem você realmente é. Então, quando você se afasta do sexo, não perde só um hábito, você perde um pedaço da imagem que tinha de si mesmo. E isso pode abalar, pode te deixar perdido, pode até te dar a sensação de que está se despedaçando. Mas, na verdade, o que está acontecendo é o começo de uma reconstrução. Carl Jung dizia que o processo de individuação, ou seja, tornar-se quem você verdadeiramente é, começa quando as máscaras caem, quando o personagem perde espaço e o ser autêntico começa a surgir. Nesse estágio, você começa a perceber coisas
que nunca tinha visto. Descobre que muitos dos seus comportamentos eram, na verdade, tentativas de validar-se diante do outro. Ser aceito, ser amado, ser notado. Mas agora, sem a armadura do desejo, sem o jogo da conquista, sem a necessidade constante de seduzir, você se vê de verdade. E talvez pela primeira vez goste do que vê. Não porque é perfeito, mas porque é real. Essa nova autoimagem não nasce do ego, não vem da comparação. Não se alimenta de curtidas, mensagens ou validações externas. Ela vem do silêncio, da presença, de se permitir ser quem você é, mesmo nas partes que antes escondia. E quando isso acontece, tudo muda. O desejo se torna mais profundo, a presença mais poderosa, o amor próprio mais sólido. Você não precisa mais do outro para se sentir inteiro. Você já é inteiro. E quando esse reencontro com você mesmo acontece, até a forma como você vive o sexo se transforma. Vamos agora falar sobre o ponto alto dessa jornada, a integração, quando prazer e consciência deixam de ser opostos e começam a caminhar juntos. Depois de passar por toda essa jornada, o silêncio da abstinência, o confronto com a sombra, a explosão criativa, a nova autoimagem, chega o momento mais importante, a integração. É quando você percebe que o objetivo não era simplesmente parar de fazer sexo, mas sim aprender a vivê-lo de um novo jeito. Carl Jung dizia que o amadurecimento não significa negar os impulsos, mas reconhecê-los e colocá-los a serviço da consciência. E o desejo, quando vivido com verdade e presença, não é mais fuga. Ele vira um portal para o encontro com o outro, mas sem perder a conexão consigo mesmo. Você não transa mais para escapar da solidão, mas para compartilhar sua inteireza. Você não busca mais o outro para se preencher, mas para transbordar. Esse é o ponto de virada, quando o toque carrega a intenção, quando o prazer carrega a presença, quando o corpo deixa de ser usado como válvula de escape e vira instrumento de comunhão. A abstinência consciente, quando bem vivida, não nos afasta do sexo, nos aproxima dele, mas de um jeito novo, mais maduro, mais sagrado. Você começa a perceber que o verdadeiro prazer não está na intensidade do estímulo, mas na profundidade da entrega. E aí o desejo muda de papel. Ele deixa de te dominar e passa a te servir. Essa é a verdadeira liberdade que Jung apontava, quando sua energia vital não te arrasta para comportamentos inconscientes, mas te convida a escolhas conscientes, alinhadas com sua essência. No fim das contas, a abstinência foi só o começo. O verdadeiro destino dessa jornada é autoconhecimento, presença, inteireza. Você não se tornou outra pessoa, você apenas voltou para casa. E agora, você pode viver, amar, sentir, não pela falta, mas pela abundância. Como Jung dizia, o encontro consigo mesmo pertence às experiências mais desagradáveis, até que você se encontre. E então, esse encontro passa a ser a experiência mais alegre da vida. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, comente abaixo. Minha energia agora serve à minha consciência. Assim saberei que essa jornada também foi sua. Curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque ainda temos muito a explorar no território profundo da alma. Até o próximo vídeo, com presença, com verdade, com você.